Fala galera, eu sou o Dr. Thiago Canuto, advogado criminalista, professor de Direito Penal e Processo Penal e defensor das prerrogativas do advogado. Hoje eu quero trazer aqui, de uma forma bem resumida, de uma forma um tanto quanto simples até mesmo, né, sobre o tráfico privilegiado. E aí, você sabe o que é o tráfico privilegiado? Qual a ideia do legislador ao criar a figura do tráfico privilegiado? Por que do nome privilegiado? Então vamos lá, tá? Esse daqui é um tema que nós poderíamos passar dias e dias discorrendo aqui, tá? E teriam inúmeros argumentos aqui, inúmeras teses que nós poderíamos levantar aqui, né? De forma que não viria a se esgotar, né? Mas eu quero trazer a ideia inicial aqui, a base de tudo, né? Primeiramente, nós temos que entender aonde está o tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, ele se encontra dentro do próprio artigo 33 da Lei de Drogas, no parágrafo 4º. Então, quando nós falamos do artigo 33 da Lei de Drogas, aqui nós estamos falando do tráfico comum, do tráfico de drogas comum. Quando nós vamos para o parágrafo 4º, nós temos a figura do tráfico privilegiado, tá? Então, qual a ideia do legislador ao criar um tráfico privilegiado? A figura de um tráfico com privilégios, é isso? Mais ou menos. E vamos entender esse mais ou menos agora, tá ok? O tráfico privilegiado, ele foi criado com o intuito ali de nós conseguirmos separar quem efetivamente é o traficante, o indivíduo de alta periculosidade ali, envolvido com organizações criminosas, que movimenta grandes valores, movimenta grandes quantidades de entorpecentes, né? Separar esse indivíduo daquele indivíduo que muitas vezes está traficando pela primeira vez. Aquele indivíduo que não está diretamente traficando, de repente está trabalhando ali como olheiro do ponto de drogas, né? Aquele indivíduo que recebeu um dinheiro para levar uma droga de um ponto A a um ponto B, tá ok? Aquele indivíduo que ele não se dedica à atividade da traficância, tá? E esse é um dos requisitos do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, ele tem que possuir 4 requisitos, tá? O indivíduo, para ter ali a compreensão do tráfico privilegiado, né, ter aceita a tese do tráfico privilegiado, ele tem que ser réu primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, tá? A mercantilização ali das drogas, né? E também não integrar, tá? Instituições criminosas, não integrar organizações criminosas, tá? Como facções, cartéis, máfias, tá? Então, ele pode cumprir um desses requisitos? Não. Ele pode cumprir 2? Não. Ele pode cumprir 3? Não. Ele obrigatoriamente deverá cumprir os 4 requisitos para que ele tenha reconhecida a figura do tráfico privilegiado. A ideia aqui é de que nós não podemos punir as pessoas como iguais, tá? Já nesse norte, né, nós temos o artigo 29, que fala o quê? Do Código Penal, que fala o quê? Que cada um deve ser punido de acordo com a sua culpabilidade, tá? Então nós não podemos pegar a figura aqui daquele indivíduo que em algum momento ali, não estou dizendo que ninguém seja coitado, mas que em algum momento ali, por um motivo ou por outro, tá? Ele foi fazer a venda de drogas, foi trabalhar como olheiro do ponto de drogas, muitas vezes pela primeira vez. Já que para ter o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, o indivíduo tem que ser réu primário e de bons antecedentes. Ou seja, ele não se dedica ao crime, ele não se dedica à traficância, tá? Então, pode ser que tenha sido a primeira vez, pode ser até mesmo aquele indivíduo que ele é o usuário, em algum momento ele ofereceu drogas para os seus amigos, de forma gratuita. Opa! Mas espera lá, doutor, como assim de forma gratuita e vai responder por tráfico de drogas? Ao contrário do que muita gente pensa, o tráfico de drogas, ele não se constitui com a venda da droga, tá?
O tráfico de drogas, ele pode sim se caracterizar mesmo quando a pessoa fornece a droga em caráter gratuito. Ou seja, sabe aquele boyzinho que vai dar aquela festa na casa dele e compra um monte de drogas ali pra galera usar? Tráfico de drogas, ainda que não envolva dinheiro. Olha só. Poucas pessoas sabem disso, mas o tráfico de drogas, ele se caracteriza de várias formas, tá? Ter consigo, levar, trazer, transportar, tá? Fornecer ainda que gratuitamente caracteriza o tráfico de drogas. E nós podemos colocar no mesmo nível esse indivíduo, tá? Com o dono do ponto de drogas, o dono da biqueira, o dono da boca, aquele indivíduo que integra facção criminosa, que integra cartel. Não dá, tá? As pessoas, elas devem ser punidas de acordo com a sua culpabilidade, tá ok? Neste norte, nós temos aqui a súmula vinculante 59, tá? Que traz aqui já a primeira questão do que nós falamos no início. Por que privilegiado? É um privilégio. Particularmente falando, eu não vejo como um privilégio, tá? Uma vez que a lei, ela traz para nós ali, né, algumas medidas que devem ser cumpridas, alguns requisitos, né? Eu entendo que é dar cada um o seu peso, é dar a cada um a sua pena, a sua culpa, tá? Mas o nome é figura privilegiada, e vamos entender o porquê de tal privilégio, né? A súmula vinculante 59, ela diz que reconhecido o tráfico privilegiado, ou seja, nós temos uma sentença aqui, nós temos uma condenação, o indivíduo, ele foi condenado por tráfico de drogas, tá? Então aqui, reconhecida a figura do tráfico privilegiado, comprovado que o indivíduo realmente ele cumpre todos os requisitos, que ele não é um indivíduo de alta periculosidade ali, né? Aí quando nós falamos disso, a súmula vinculante 59, ela nos traz que obrigatoriamente essa pena, ela deve se iniciar no regime aberto. Opa, mas espera lá. Então, o tráfico privilegiado, não existe a possibilidade de se iniciar ali no regime fechado de cumprimento de pena? Não. Pela súmula vinculante 59, não. E ela vai além, tá? Dizendo que deve haver a substituição da pena restritiva de liberdade, privativa de liberdade, pela restritiva de direitos. Ou seja, é uma pena mais leve, não que esse indivíduo não vá pagar pelo seu crime, não que ele não vai ser condenado, mas ele terá uma pena mais amena, mais branda ali, mais flexível, tá? Por quê? Justamente porque nós temos aqui a figura de que esse indivíduo ele tem que ser penalizado, ele tem que cumprir uma pena, tá? Porém, ele não é ainda um indivíduo de alta periculosidade, ele é um indivíduo que pode cumprir uma pena ali, se arrepender do que fez, pagar a sua pena, não ficará impune, tá? E retornar ao seio social, ao seio da sociedade, tá ok? E o que diz a súmula vinculante 59? Vamos ler aqui? É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena, observados os requisitos dos artigos 33, parágrafo 2º do Código Penal, observados os requisitos do artigo, a linha C e do artigo 44, ambos do Código Penal. Tá ok? Então vamos lá. Então quer dizer que o indivíduo que ele teve reconhecida ali a figura do tráfico privilegiado, ele tem uma benécia, ele tem um privilégio ali de cumprir uma pena mais tranquila, mais branda, né? Não tão somente isso, tá? Aonde vai influenciar a figura do tráfico privilegiado? Em qual momento processual terá o seu peso, tá? Na terceira fase da dosimetria da pena, tá ok? Por que na terceira fase da dosimetria da pena? Na terceira fase da dosimetria da pena, tá? O juiz ele vai levar em consideração o quê? Ele já passou pela primeira, já passou pela segunda, já estabeleceu a pena base.
já foi definida a pena base. O crime de tráfico de drogas, ele tem uma pena mínima de 5 anos, máxima de 15 anos, tá? Então existe essa flexibilidade de acordo ali de como o crime foi praticado, tá ok? Então, digamos que o indivíduo pegue uma pena mínima ali, ou uma pena de 8 anos, 10 anos, enfim, já foi estabelecida uma pena base. Na terceira fase da dosimetria da pena, ele vai ter uma minorante de pena. Por quê? Por ser reconhecido a figura do tráfico privilegiado. Então, primeiro ele tem uma pena como se traficante mesmo fosse. Na terceira fase da dosimetria da pena, será analisada ali as majorantes e as minorantes de pena. E a figura do tráfico privilegiado é uma minorante de pena. Então, ele terá sua pena reduzida, tá? Se foi uma pena de 10 anos, ele vai baixar para 8, para 7. Então, ele vai ter a sua pena reduzida e o cumprimento dessa pena irá se iniciar no regime aberto, tá ok? Podendo sim, a posteriori, ser convertido para um regime semiaberto ou um regime fechado, tá? Por exemplo, esse indivíduo volta a ser pego traficando, esse indivíduo ele descumpre algum requisito ali, tá? Ele descumpre alguma determinação que o juiz colocou ali no momento da pena, ele poderá sim, tá? Regredir ali e ir para um regime semiaberto ou para um regime fechado. A posteriori, ele pode sim, a depender da situação, sair de uma pena mais tranquila, uma pena mais leve ali, para uma pena mais gravosa, tá ok? Nós temos sempre que considerar que o regime fechado, ele é a última ratio. Então, havendo possibilidade de uma medida diversa, tá? De uma pena mais tranquila ou uma medida diversa do regime fechado, esta deverá ser aplicada de acordo com cada caso prático, tá ok? Eu espero ter conseguido esclarecer um pouquinho aqui, tá? Ter trazido uma ideia um pouco mais ampla aí do que seria a figura do tráfico privilegiado, que muita gente acaba não entendendo aí, mas qualquer eventual dúvida eu fico à disposição. Um forte abraço.